O tema de hoje é o tema satisfação. Satisfação. É um termo pouco usado ultimamente, porque as pessoas vivem, ou nós vivemos numa sociedade extremamente insatisfeita, que reclama de tudo, nada está bom. Então, eu pensei nesse tema porque há muito tempo atrás alguém escreveu a respeito disso e nos dá muitas lições que talvez muitos de nós ainda não aprendemos sobre satisfação. Mas antes de nós lermos o texto bíblico base, eu quero pensar com vocês algumas coisas. Primeiro, existe uma música muito conhecida de uma banda britânica, Rolling Stones. Talvez a música mais conhecida deles se chama Satisfaction. E ele canta, eu traduzo em português, ele diz assim: eu não consigo nenhuma satisfação. Mick Jagger escreveu essa música. E no coro diz assim: eu não consigo nenhuma satisfação, eu não consigo nenhuma satisfação, porque eu tento, e eu tento, e eu tento, e eu tento, eu não consigo nenhuma satisfação. Em inglês é I can get no satisfaction, não é isso? Você que conhece essa música, você sabe de que eu estou falando. Então essa música está nos mostrando exatamente como está o coração do homem hoje, como vive o coração do homem, como a maioria das pessoas vivem sem satisfação, sem encontrar satisfação. Será que, de fato, Mick Jagger, ao escrever essa música, ele tem razão? Será que nós não conseguimos encontrar satisfação? É algo para você pensar. Se você está insatisfeito, pense a respeito. Quão satisfeito você está? Quão satisfeito? Se você, pelo que eu tenho visto na TV, nas redes sociais, a nossa vida seria muito mais gratificante, dependendo das propagandas, se eu comesse tal coisa, se eu bebesse tal coisa, ou se eu adquirisse, ou se eu tivesse tal coisa. Ninguém está imune à influência da televisão, das redes sociais, das propagandas, do marketing. E eu tenho algumas perguntas para você, para a gente iniciar essa conversa. Primeira, de 1 a 10, quão satisfeito você está com o seu trabalho? Isso se você estiver trabalhando hoje, né? Porque com a crise, de repente, você nem trabalho tem nesse momento. Quão satisfeito você está com o seu corpo, com a sua aparência física, com o seu visual, com a sua estética? Quão satisfeito você está com a sua renda? Quão satisfeito você está com o seu casamento ou com a sua vida de solteiro? Quão satisfeito você está com a sua casa, se é que ela é sua, ou com a sua casa alugada? Quão satisfeito você está com o seu carro, com o seu veículo, com o seu meio de transporte? Ou com o seu computador, ou com o seu celular, ou com o seu guarda-roupa? Quão satisfeito você está com as circunstâncias e condições gerais da sua vida? A maneira de viver? Outras perguntas mais profundas eu poderia dizer para você: quão satisfeito você deveria estar? Ou quão satisfeito você poderia estar? As suas expectativas são altas ou baixas demais? É fato que a verdadeira raiz da nossa insatisfação é mais profunda do que a resposta que nós damos às propagandas e ao marketing que nos é apresentado. Reside em algum lugar dentro da nossa alma. Nós somos, por natureza, insatisfeitos, se não com uma coisa, com outra, mas nós somos seres insatisfeitos. E talvez isso tenha começado lá no Éden, quando a serpente pergunta para Eva, olha só o que o texto diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É interessante que a serpente só despertou dentro do coração de Eva essa insatisfação, porque ela podia comer de tudo. Ela só não podia comer de algo, e justamente daquilo que ela não podia, é que a serpente despertou essa insatisfação no coração dela. Há muitas poucas pessoas na história que têm sido bem-sucedidas em levar a satisfação às últimas consequências. Na breve lista de pessoas que tentaram encontrar satisfação na vida, nós encontramos o homem mais sábio da história, que é Salomão. Ele era filho do rei Davi, ele era rei de Israel, reinou em Israel durante 40 anos, foram os 40 anos mais prósperos do reino de Israel, e a história o enaltece como o homem mais sábio do mundo na época, e com certeza
um dos mais ricos que houve na história da sua época, provavelmente o mais rico. Se alguém podia falar, meu querido, minha querida, se alguém podia falar com propriedade sobre ter tudo que o coração deseja, esse homem era Salomão. Com a fortuna que ele tinha ilimitada, esse rei se entrega a toda busca por satisfação. E ele registra essas descobertas das suas satisfações ou insatisfações num livro chamado Eclesiastes, que tem 12 capítulos, que está aí na sua Bíblia. E nesse texto de Eclesiastes, ele tem um confronto intelectual e aberto acerca do que importa e do que não importa. E é interessante, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vemos que ele é muito sincero, Salomão é muito sincero a respeito da vida, dos valores, e essas reflexões cruas e irreverentes de Salomão sobre a satisfação e sobre o verdadeiro sentido da vida, muitas vezes são chocantes, para mim e para você, e talvez para você também seja ofensiva, mas são sinceras. Salomão chega ao final da vida dele, refletindo sobre a sua vida, a forma como ele viveu, e ele fala, abrindo o seu coração para aquele que está o assistindo, ou que está lendo o seu texto, como alguém que fala a respeito do que ele viveu. Ele registra o que nos satisfará e o que não nos satisfará. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele não perde tempo em expressar suas opiniões existenciais. Vamos ver como ele começa esse texto. Eclesiastes capítulo 1, verso 2. Vamos ver como ele começa o texto que ele escreve, ou esse livro que ele escreve já no final da sua vida. Olha o que ele diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 2. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Na sua tela, que você que está me assistindo, você vai ver em duas outras traduções, uma na tradução na linguagem de hoje, que vai ser mostrada agora, e numa outra tradução, na tradução A Mensagem. Você vai ver como esse rei começa esse texto refletindo sobre a sua vida. Que grande inutilidade, tudo é vaidade, tudo é passageiro, que grande inutilidade, nada faz sentido. E se você olhar todo o texto de Eclesiastes, mas nós vamos nos ater principalmente nos 2 capítulos, você vai perceber que Salomão constrói um estudo de caso bastante convincente para sustentar sua visão de mundo depressiva. Um a um ele desvenda o valor temporal das coisas pelas quais ele buscou, ou com as quais, ou nas quais ele buscou prazer. E ele, nesses 2 capítulos, ele nos mostra 7 caminhos infalíveis de não encontrar satisfação. Ou como ele diz no texto, de correr atrás do vento. Talvez você esteja correndo atrás do vento, ou seja, correndo, buscando satisfação em coisas que não trazem satisfação. Vamos dar uma olhada o que Salomão tem a nos ensinar. Talvez você esteja procurando em caminhos que ele já procurou e disse que não encontra. Então quero que você acompanhe comigo. O primeiro caminho que Salomão diz no texto é que a saúde física e a longevidade, ou seja, a vida longa, não trazem satisfação. Viver muito e ter saúde não traz satisfação por si só. A boa saúde física é um indicador de qualidade de vida. De fato, quem que não quer ter saúde? Quem que não quer viver bem? Poucos negaram que ser saudável é um dos prazeres da vida. Se você sempre desfrutou de boa saúde, pode não ter dedicado muita atenção ao seu bem-estar físico. No entanto, converse com pessoas que lidam com a sua saúde, que têm problemas de saúde, e você vai ver muitas coisas que elas são impedidas de fazer. E você vai entender porque muitos de nós presumimos, com lógica, que a saúde e a vida longa traz satisfação para a vida. Mas Salomão, ele vai direto ao ponto, lá no verso 4 e o verso 11 do capítulo 1, ele diz claramente, olha o que o texto diz: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Ninguém se lembra do que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelo que vierem depois deles. Salomão olha para a vida,
que é passageira, olha para as velhas montanhas onde ele vivia, para os vales, para as rochas, para os rios que os rodeiam, e resume da seguinte forma, trazendo para nós: por que você acha que a sua vida é tão importante e cheia de propósito, se você dura, sei lá, 90, 80, 90, 100 anos no máximo? O mundo existe há muito mais tempo do que você, e continuará muito tempo depois de você morrer. E tenha você desfrutado de uma grande e fantástica vida inteira, ou lutado com problemas físicos durante décadas, o fim é o mesmo. Você vai morrer, e o mundo vai seguir em frente. Salomão abre o jogo, dizendo: a sua satisfação não está em ter saúde, e não está em viver muito. É preciso manter uma perspectiva realista da vida. Um dia eu e você vamos sair da cena, e o mundo vai continuar. O mundo vai continuar. Eu estive pensando esses dias, Marcos, em casa ali nós temos um gramado na frente de casa, e às vezes eu faço a grama, né? Passo maquininha lá para podar a grama, ou então vou no final, no quintal e vou capinar o quintal. E eu olho para aquilo e falo assim: um dia, tudo isso vai ficar aqui, esse jardim vai ficar aqui, e outra pessoa vai fazer e aparar essa grama. O meu gramado vai sobreviver a mim. Na próxima vez em que você for lidar com isso, lembre-se de que você é apenas um criado temporário, que vai cuidar temporariamente de algumas coisas aqui. Um dia alguém vai te substituir. Ele vai ser o dono do seu gramado, da sua casa, do seu pedaço de terra. A grama vai continuar crescendo, e alguém que não você vai cortá-la, até que esse alguém também será retirado da história e outro vai cortar a grama. Esses dias atrás eu estava olhando também um banco no fundo de casa, feito de madeira de demolição. Eu olhando para ele, eu pensei: esse banco vai durar mais do que eu. Espero que os filhos não briguem por causa dele depois. Mas a vida passa. Aí você pensa: será que tem satisfação viver uma vida longa e com saúde? É importante, mas ela não é a base da sua satisfação. Morremos e o mundo permanece. Segue. A vida segue. Depender da nossa esperança de viver muito, de longevidade, não é a chave para uma vida satisfeita. Você que me assiste, não é a chave para viver uma vida de satisfação. Depender da sua esperança de viver muito. Salomão deixa muito claro: tudo vai passar, a vida passa. Não tem como encontrar satisfação em longevidade e saúde física. É importante, mas não é fundamental, não é a base da sua satisfação. E Salomão vai adiante. Salomão dá uma segunda lição para nós. Ele diz que também a educação não traz satisfação. Salomão era famoso, meu querido, minha querida, por sua sabedoria. Ninguém sabia mais do que ele no mundo do século 10 a.C., aliás. Não por acaso, Salomão era determinado em buscar conhecimento. Para muitos como Salomão, a educação parece um caminho lógico para ter uma vida de satisfação. Mas será que vale a pena, de fato? Não estou dizendo para você não estudar, mas o que eu estou dizendo é que a busca pelo conhecimento não traz satisfação pela educação. Ela em si mesma não traz satisfação. Veja o que Salomão disse. Salomão foi o homem mais sábio. Ele falou de vários temas e vários assuntos, ele dominava várias áreas. E olha o que ele diz no capítulo 1 de Eclesiastes, versos 13, 16 e 17. Olha o que o texto diz: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Salomão não está dizendo que o conhecimento e a educação são coisas ruins, só que eles não trarão à sua alma a satisfação que você deseja, de fato nenhum, de nenhuma forma. Eu tenho certeza que, como eu, você já conheceu estudantes que concluíram uma faculdade e não sabiam o que fazer depois. Aí ingressaram numa pós-graduação, ingressaram no mestrado,
ingressaram num doutorado e o vazio e a insatisfação continuam no coração. Eles descobriram o que estavam, eles não descobriram o que eles estavam procurando, não encontraram satisfação, de modo que tentaram toda essa busca de conhecimento e a insatisfação está no seu coração. Continuam insatisfeitos. Algumas pessoas, ao que parece, vivem uma busca sem fim por mais conhecimento, mais diploma, mais dissertações, mais credenciais, mais títulos antes do nome. E se isso de certa forma descreve as suas opções, meu querido que me assiste, se você busca satisfação nisto, Salomão pode poupar algum dinheiro seu e o seu tempo, algumas mensalidades, algumas despesas que você está tendo. Ele foi tão longe na estrada de adquirir conhecimento quanto um ser humano da sua época podia ir. E aqui está a conclusão que ele dá, Eclesiastes 1:18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. O conhecimento como objetivo máximo não vale a pena. No fim da estrada, você não encontrará o que você procura. A aquisição interminável de conhecimento não vai preencher o vazio da sua vida. Não faz a menor diferença, querido. Quantos diplomas você coleciona ou quantas conquistas acadêmicas você acumula, o vazio vai continuar dentro de você. O conhecimento não foi feito para preencher esse vazio. Ele pode te ajudar a aprender muita coisa, mas não vai preencher o seu vazio. Algumas das pessoas mais cínicas e miseráveis do mundo ensinam que mais um ciclo de pesquisa, mais um artigo publicado, mais um título de doutorado, mais um livro escrito, darão a ela satisfação. E essas pessoas nunca souberam e nunca deram atenção ao que Salomão aprendeu há milhares de anos atrás, que a educação e o conhecimento são meios para um fim, não um fim para o meio. E quando essa pessoa que busca satisfação nisso, chega ao fim da busca, esforçando-se por mais conhecimento, por mais educação, ao mesmo tempo que ao longo do caminho sacrifica o que é mais importante, descobre que isso não salva ninguém. Resta a essas pessoas a dor e o pesar por todos os anos desperdiçados na busca do tipo errado de coisas às custas do que realmente importava. A grande recompensa visada nunca se concretizou. Salomão nos diz isso. Mas Salomão vai adiante. Ele diz também que o prazer não traz satisfação. E é interessante o tom extremamente pessimista de Salomão, no capítulo 1 de Eclesiastes, que aclara consideravelmente depois, no capítulo 2, quando ele muda o foco da sua busca. Ele abre os olhos dos leitores num mergulho, num tanque de hedonismo. Se você não sabe o que é hedonismo, hedonismo nós vemos na sociedade hedonista, que cada um pensa no seu próprio prazer, independente dos outros. E Salomão cai nesse tanque de hedonismo, pensando numa boa garrafa ou num barril de vinho, e que o deixará mais leve, lhe trará felicidade, e ele se engaja nessa busca desenfreada por prazer. Uma festa do pessoal da faculdade, talvez você faça faculdade, sem hora para acabar, talvez a reunião com os amigos, que venham os bons tempos, regados a álcool, e Salomão conclui em Eclesiastes capítulo 2, verso 2 e 3, concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Aí eu faço uma pergunta para você: quanto vinho é necessário para preencher o vazio do seu coração? Já vou te dar a resposta. Não há vinho suficiente na terra para isso. Não existe bebida, droga, álcool. Não há nada que possa preencher esse vazio. Os programas de recuperação estão cheios de pessoas que tentaram fazer isso ao velho estilo universitário, como a gente ouve, e agora estão em busca de caminhos mais eficazes para preencher o vazio. Já tentaram. Por que você vai andar por um caminho que muitos já andaram e viram que não deram certo? Eles aprenderam da maneira mais dura que o vinho, as drogas, o sexo, o jogo, ou qualquer outra coisa que conduza a uma vida, as pessoas
usem para se anestesiar da vida que elas vivem, não conduz à satisfação. Tudo isso no fim, como Salomão disse, deixa as pessoas com a sensação de terem corrido atrás do vento, terem perdido tempo. Salomão vai mais adiante, e ele diz também que trabalho e realizações não trazem satisfação, não trazem. Pastor, mas não preciso trabalhar? Você precisa trabalhar. Salomão está dizendo que isso não traz satisfação plena no seu coração, nem realizações, nem trabalho. O termo em inglês workaholic, quer dizer viciado em trabalho, já deve ser familiar para muitos de vocês. Eu conheço pessoas que são viciadas em trabalho. Elas trocaram as bebidas alcoólicas, as drogas, pelo vício pelo trabalho. Elas que buscam o trabalho da mesma forma como o alcoólatra busca uma bebida alcoólica. Elas não conseguem ficar sem trabalhar. Eu conheço uma pessoa que diz assim que ela não consegue ficar 2 dias, Márcio, 2 dias de férias. Ela não vê a hora de voltar a trabalhar. O objetivo do viciado em trabalho não é o próximo barato químico, é a aquisição, é a realização, é chegar no topo da vida. E Salomão desce essa ladeira também. Eclesiastes capítulo 2, verso 4 a 6, mostra essa busca no trabalho e nas realizações. Olha o que ele diz: lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Salomão foi à busca disto, trabalho, realizações. Salomão não apenas construiu uma boa casa para ele construiu várias casas, palácios. Eram verdadeiros palácios com vinhas, jardins, pomares, lagos. Talvez para você seja um paraíso tudo isso que ele falou. Eu conheço pessoas cuja obsessão pela carreira profissional tem produzido esse tipo de riqueza. Pessoas extremamente ricas. Algumas conseguem administrar com equilíbrio o trabalho e a vida, de modo que a família não sofra. Mas a maioria não consegue equilibrar isso. A família sempre sai prejudicada. Quantos filhos, você que me assiste hoje, quantos filhos trocariam todas as férias exóticas e bens e presentes sofisticados pela presença dos pais aos seus lados? Esses pais não mais poderão recuperar os anos que perderam enquanto seus filhos cresceram. São anos que ficaram para trás. Os filhos estão adultos, cresceram com traumas, com a distância dos pais. Os filhos, você que tem filhos pequenos, eles não querem presentes dos pais, eles querem pais presentes. Eles querem o pai do lado deles. Não corra atrás do vento, gastando todo o seu tempo e saúde no seu trabalho. O trabalho vai ficar aí, outro vai substituir você. E se você for um pai ou uma mãe que fica muito tempo em casa, não gaste o dia todo se dedicando especificamente ou totalmente, exclusivamente no trabalho de casa. A obsessão pela sua carreira, mesmo que seja na sua casa, é correr atrás do vento, meu querido. Em vez disso, busque conexão autêntica com aqueles que você ama, as pessoas com quem você convive. Invista tempo nos relacionamentos que mais importam. Você não vai se arrepender disto. Salomão segue mais adiante. Salomão diz também que a riqueza não traz satisfação. Riqueza não traz satisfação. Há quem diga assim, dinheiro não traz alegria, mas ajuda, né? Riqueza não traz satisfação. Ela pode nos limitar em algumas coisas, mas ela não traz satisfação nela em si mesma. É fácil confundir trabalho com riqueza, porque um costuma levar ao outro. Salomão, entretanto, faz uma distinção entre os dois. O desejo por trabalho envolve a obsessão de alcançar, de realizar. O desejo por riqueza envolve o desejo por posses, por lucro material. E veja que conclusão Salomão chega. Eclesiastes 2, 7 e 8 diz assim: comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Eu não sei se você sabe, mas na época de Salomão, um dos indicativos de riqueza era o número de escravos. Era símbolo de status quanto mais escravos se tinha.
Salomão equipava todas as suas casas, palácios, com bastante gente. A sua obsessão em obter bens, suas muitas casas, levava a outras aquisições para manter os bens, para cuidar dos bens. Ele prendeu o dragão, agora ele tinha que alimentar o dragão. Tinha muitas posses, precisava de muita gente para cuidar. Outro sinal de riqueza na época era ter muitos animais. E o texto diz que se os campos da propriedade, ou as propriedades, no caso de Salomão, estivessem cheios de gado e ovelhas, os seus vizinhos sabiam que ele era rico. Salomão reconhecidamente queria mostrar a todo mundo o quanto rico ele era. Por isso ele acumulava rebanhos e manadas incontáveis nas suas colinas e pastos. Claro que em seguida ele precisava de mais gente para cuidar de tudo isso. Mas nada mostrava mais riqueza do que o dinheiro nu e cru. E na época de Salomão isso era sinônimo de ouro, prata e tesouros de reis e províncias, que está lendo no texto aí. O comércio internacional compunha grande parte dos negócios de Salomão e, portanto, a riqueza que ele acumulou incluía tesouros de países estrangeiros. Eu li um texto da época de Salomão que prata não valia nada. Tanta prata que tinha. E ouro, a gente canta uma canção, ouro de Ofir, que era uma região que tinha muito ouro, um ouro valioso, puro. E Salomão, as coisas que ele fazia no seu palácio, no templo, era tudo de ouro. Outro sinal de riqueza de Salomão, olha só, não sei se você tem algum desses sinais. Outro sinal de riqueza de Salomão eram as artes. Esses dias atrás encontraram uma casa de alguém no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, de um secretário de saúde do governo lá de um estado do Nordeste, que mora no Rio Grande do Sul, cheio de obras de arte. Obras de arte indicam riqueza. As artes foram outro indicador de riqueza na época de Salomão, e hoje também. Mas só os ricos tinham condições de gastar com tais luxos na antiguidade. Você tem algum quadro valioso na sua casa? Pense aí. Obra de arte? Leonardo da Vinci? Pablo Picasso? Salomão não deixou as artes de fora, queridos. Além de toda a riqueza que ele possuía, o texto diz que ele também se serviu de cantores e cantoras. Se você olhar em Eclesiastes capítulo 2, verso 8, a segunda parte, ele tinha gente cantando para ele todo dia na casa dele. Imagina você contratar aquela banda que você gosta, aquela cantora que você gosta de ouvir, cantar na sua casa todo dia. E não é no CD não, é ao vivo, em cores. Salomão era muito compulsivo, focado, supondo que a riqueza encheria aquele vazio da vida dele, e ele buscou de coração até se tornar o homem mais rico de toda a época. No entanto, ele estava vazio por dentro. Eu li uma parte de uma entrevista de Bill Gates, que Bill Gates, na época em que ele deu a entrevista, ele era o homem mais rico do mundo, e ele tinha uma fortuna avaliada entre 55 e 60 bilhões de dólares. Multiplica isso por 5, você vai ver em quantos seriam reais. Uma quantia incrível de dinheiro. E ele deu uma entrevista para um pastor, ele e a esposa dele na época, estavam por fundar uma fundação chamada Fundação Bill and Melinda Gates, uma fundação de caridade que hoje investe bilhões de pessoas, em bilhões de seus lucros em tratamento médico em regiões de países em desenvolvimento. E na ocasião, o pastor perguntou para ele: quer dizer que você está passando da construção de riqueza para a distribuição de riqueza? Por que essa mudança? E Bill Gates olha para aquele pastor e diz: certo dia eu acordei e me perguntei, para que tudo isso? Eu posso ganhar mais $1 bilhão, 5, 10 bilhões, para quê? Quantos bilhões serão suficientes? De repente, ele e a esposa dele resolveram mudar de direção. E o bem que resultou dessa decisão está transformando literalmente o mundo. Tem uma série no Netflix que fala exatamente de como funciona, como ele lida com tudo isso. Pouquíssimas pessoas no planeta devem tomar decisões acerca de como gastar seus bilhões. Portanto, vamos trazer isso mais perto da gente. Talvez você pense da seguinte forma: se eu conseguir juntar 10 mil na minha conta, tá bom, estou satisfeito. Ou talvez você pense: se eu atingir tal número com o meu negócio, então eu me sentirei satisfeito.
Ou então você pode pensar, se eu conseguir me mudar para uma nova casa maior, ou se eu comprar aquele carro, aquele celular, eu vou estar satisfeito. Talvez parafraseando Salomão, que chegou a essa conclusão há quase 3.000 anos, vamos parafrasear o que ele disse. Abre aspas. Em determinado momento, você acorda e começa a experimentar a sensação que tem corrido atrás do vento. Não faz sentido. Não satisfaz. E eu conheci ao longo dos anos, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou novo ainda, tenho meus 40 e poucos anos, mas eu conheci pessoas que acumularam uma riqueza assombrosa, e eu acho que em geral elas se enquadram em uma dessas categorias, duas: aquelas que ainda correm atrás do vento, ou aquelas que pensam que só um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de poder vai trazer satisfação, e tem aquelas que enxergam que a própria riqueza como uma ferramenta para fazer o bem no mundo. Qual dessas dois tipos de pessoas está mais satisfeito? Com certeza a segunda. Quando ela se sente útil. A fé cristã não é contrário, meu irmão, minha irmã. A fé cristã não é contrário, por definição, contrário à aquisição de bens. Embora a gente não possa depositar nossa esperança na riqueza, Deus nos dá coisas boas e deseja que a gente desfrute delas. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, que era jovem e talvez ainda precisasse lidar com a questão da satisfação. Olha o que ele diz para Timóteo: ordene que os que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem põem sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Se você já estabeleceu um relacionamento com Deus, se seu vazio está cheio, e você tem um grupo de amigos cujo vazio também está cheio, pode festejar junto com eles. A Bíblia nunca foi contrária à requisição de riqueza, mas a Bíblia é contrária a buscar satisfação nelas. Poucas coisas são mais prazerosas para mim do que jantar com amigos, comemorar com os amigos, participar de uma festa de aniversário, de uma confraternização da igreja. Só que o prazer que elas proporcionam passa. Não as busco por satisfação duradoura, porque essa satisfação eu não vou encontrar nessas coisas. A Bíblia é de uma sinceridade brutal em relação ao que gera satisfação profunda, duradoura, ao coração e à alma. A busca e o desfrute das riquezas nunca trará a satisfação que você acha que vai trazer. Salomão vai mais adiante, já estamos terminando. Salomão também disse que o sexo não traz satisfação. O sexo não traz satisfação. O sexo é uma das formas mais comuns de busca fútil por satisfação, da qual eu ouço falar como pastor. Quem usa o sexo como meio de mitigar a dor da alma não está sozinho. Salomão experimentou esse caminho, querido. Veja o que ele diz. Eclesiastes 2:8, última parte, diz assim: servi-me também de um harém, as delícias dos homens. As escrituras registram que Salomão se serviu de 700 princesas e 300 concubinas. Você tem ideia? Ele era casado com 1000 mulheres. Confesso que como marido não é fácil fazer uma mulher feliz, você imagina Salomão. Eu não consigo nem imaginar como é fazer 1000 mulheres felizes. Para Salomão passar uma noite ao lado de cada mulher já custaria para ele 3 anos. Eram mulheres de todo mundo, de todas as culturas e de todas as religiões, e as escrituras registram uma coisa importante. 1 Reis 11:13, as suas mulheres o levaram a desviar-se dos caminhos do Senhor. Há quem, como Salomão, tente preencher o vazio da sua vida fazendo sexo com montes e montes de mulheres. E isso corrói, ou homens, né? E isso corrói a alma e deixa um vazio nas pessoas. Como o grande teólogo que eu disse no início, Mick Jagger, que ele disse que ele não consegue encontrar satisfação. Percorrer esse caminho correndo atrás do vento não é exclusividade dos homens, queridas irmãs que nos assistem. As mulheres também buscam satisfação, ou pelo sexo, ou correndo atrás da pessoa certa.
Elas sempre precisam estar em um relacionamento ou acreditam que não tem valor. Acham que encontrar a tampa da panela, enfim, as fará felizes. E a vida não funciona assim. Ninguém pode fazer você feliz. Não há quantidade de sexo capaz de o deixar verdadeiramente satisfeito. Buscar a satisfação em outra pessoa é correr atrás do vento. E eu termino com a última conclusão de Salomão. Ele diz assim que a fama também não traz satisfação. Salomão resume a sua busca por satisfação com a frase, veja Eclesiastes 2:9, diz assim: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Salomão tinha a melhor educação, as melhores casas, as melhores festas, as melhores mulheres, tinha música, tinha vinho, tinha bebidas. Pelos padrões do mundo, Salomão tinha tudo e todo mundo sabia disso. Ele era famoso. Pessoas de várias partes do mundo vinham falar com ele. A rainha de Sabá veio com perguntas difíceis para Salomão. Salomão respondeu todas elas com maestria e ela deixou com ele muitas riquezas e presentes. Se Salomão vivesse na nossa época, os paparazzi queriam tirar alguma foto dele. Nós vemos como os paparazzi, os fotógrafos de plantão querem tirar fotos da família real britânica. Você imagine Salomão. Na nossa cultura saturada pela mídia, é fácil pensar, querido, querida, que a fama ou popularidade traz satisfação. No entanto, um rápido exame nos noticiários, você vai perceber que isso não é verdade. Músicos, atores famosos são notórios por se acabarem ou destruírem vários casamentos. Você compra uma revista de fofoca hoje, faz tempo que eu não vejo isso, mas você compra hoje, amanhã a pessoa que casou nessa revista, na próxima edição já terminou o casamento, já está com outra pessoa. Celebridades que aparentemente têm tudo, também viram notícia com perturbadora frequência, quando se matam, ou por causa de uma overdose, ou intencionalmente. O número de pessoas conhecidas, famosas, sobre as quais ouvimos falar, que ingressaram em clínicas de reabilitação ou recuperação, reflete apenas a ponta do iceberg, daquelas para quem o álcool ou as drogas permanecem um problema secreto. Na maioria das vezes, a fama arruína as vidas. É interessante, as pessoas buscam fama, querem ser conhecidas, depois que são conhecidas elas se escondem. São protegidas, não querem ser vistas, não querem ser comentadas. E Salomão diz: eu vivi tudo isso, querido. Salomão resume a sua tentativa mundana de preencher o vazio da vida dizendo assim, Eclesiastes 2, 10 e 11: eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Conquista ilimitada, prazer ilimitado. Se isso não preenche um vazio, o que preenche? A sociedade que nós vivemos, queridos, opera sob um pressuposto de que quanto mais, melhor. Ninguém questiona essa verdade, menos ainda no mundo que nós vivemos. Eu não sei se na sua infância, alguma vez você teve uma conversa dessa forma com seus pais. Diz que certa vez um menininho chegou para o pai dele e falou assim: papai, mamãe, por que eu tenho que estudar tanto? Aí o pai responde: para que você consiga entrar numa escola melhor. Mas por que eu tenho que entrar numa escola melhor? Para você conseguir um emprego que pague bem. Mas por que eu preciso de um emprego que pague bem? Para que eu tenha condições de comprar todas as coisas boas da vida. Sei, pai. O que acontece quando enfim eu comprar todas as coisas boas da vida? Serei feliz então? As coisas boas me farão feliz? Pai, mãe? E os pais ficam em silêncio. Salomão jogou conforme as regras. Trabalhou duro, foi bem sucedido em alcançar todos os seus sonhos. Contudo, no fim, seu experimento hedonista de busca de prazer sem medida foi um fracasso.
Ele passou a vida inteira fazendo coisas que em sua concepção acabariam por fazê-lo feliz, só para ver a experiência implodir. Parafraseando Salomão, talvez ele chegue ao final da vida assim: na minha tentativa de atingir a minha autossatisfação, eu posso riscar da minha lista a busca de prazer. Eu vivi isso, eu tive tudo, literalmente, e nada me levou a atingir o meu objetivo. Concluo da seguinte forma: se ainda não era, agora ficou claro para você, querido, o que o dinheiro não pode comprar. Ficou claro também o que não funciona para preencher o seu vazio. Contudo, talvez ainda você não saiba o que vai fazer ou preencher esse vazio. Talvez você esteja desiludido com a perspectiva de trabalhar o resto da vida só para ter mais coisas. Essa é a sua oportunidade para compreender quem de fato é Deus. Como pode ser um relacionamento com Deus? E qual é o propósito Ele pode dar para a sua vida? Coisas das quais todos estão à procura. Não passe a vida percorrendo caminhos que você já sabe que te deixaram insatisfeito. Aprenda com os sábios, né? Há quem diga, aprender com os erros é inteligente, aprender com os erros, com os próprios erros é inteligente, aprender com os erros dos outros é ser sábio. Aprenda com os erros de Salomão e de outros que te falaram, com a vida de outros. Veja que esses caminhos são becos sem saída. Deus é o único que pode preencher esse vazio dentro de você, esse vazio de satisfação, esse vazio existencial. Dostoiévski disse uma frase que ficou marcada no meu coração: existe num homem um vazio do tamanho de Deus. No fim da vida, Salomão entende com clareza que as suas atividades de correr atrás do vento nunca suprimiram a satisfação da alma que ele buscava. Eu não sei você, como está. E então, esse homem sábio faz uma observação filosófica e diz assim, verso 17: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E que pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é absurdo, é uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Você já passou noite sem sono por causa do seu trabalho? Das suas dedicações em busca de satisfação? Salomão desprezou a vida, querido. Ele tirou nota A em sinceridade, ou nota 100. Mas você gostaria de ter esse sujeito do seu lado, desanimado com a vida? No entanto, compreendendo a desilusão de Salomão, ele volta um olhar duro e honesto para a realidade e chega a uma seguinte conclusão, trazendo para nós esse texto que ele falou. Então, abre aspas, então eu me mato durante 40, 50 anos trabalhando por alguma coisa, e justamente quando começa a valer a pena, quando eu alcanço o sucesso, eu tenho de entregar tudo para um idiota qualquer quando me aposentar. E ele pode simplesmente pôr tudo a perder. A soma total da obra da minha vida pode evaporar e desaparecer diante dos meus olhos. Isso é insano, é um absurdo, é correr atrás do vento. É ridículo. Você trabalha 50, 30, 40, 50 anos para alcançar os seus sonhos e de repente você tem que entregar tudo na mão de alguém que não vai cuidar direito. Percebe que isso não sai satisfação? A história nos diz, e isso aconteceu com Salomão. Salomão adquiriu riquezas, ficou muito rico. Quando ele morreu, o reino foi dividido. O filho não soube administrar bem, os reinos se dividiram, houve uma crise, e o templo tão suntuoso que ele fez
foi destruído completamente. Nós temos visto também em nossos dias a ruína de impérios que pareciam indestrutíveis. Cuidado com aquilo com que você vincula os seus sonhos, as suas esperanças. Não se trata apenas do risco de que essas coisas não satisfaçam, o que já é assustador o bastante. Eu quero desafiar você. Deus não quer que você desperdice a sua vida como Salomão fez. Nós temos a opção de aprender com os erros dele. Ainda você está vivo, ainda há chance de mudar isso. Se você desperdiçou a sua vida até aqui, buscando satisfação nessas coisas que eu disse, ainda dá tempo que você está vivo. Poupe-se dessa dor de cabeça, poupe-se de décadas correndo atrás do que não se pode alcançar. Não chegue ao fim dos seus dias para constatar que você desperdiçou a sua vida única e exclusiva com distrações. Alguma vez você já parou e se perguntou onde é mais provável que você vai passar seus últimos dias? Segundo as estatísticas, a grande maioria das pessoas vai passar os últimos dias no hospital. E lá no hospital, você nunca vai ouvir alguém falar: saque o dinheiro do banco e traga para mim numa mala. Você nunca vai ouvir falar lá no hospital, alguém no leito de morte: lave meu carro novo e deixe ele estacionado na frente da janela do meu quarto para eu poder ficar olhando para ele. Você nunca vai ouvir num leito de hospital: traga-me o último relatório financeiro da minha empresa, eu quero vê-lo pela última vez. Não é esse tipo de conversa que acontece no final da vida. O que as pessoas falam no final da vida, a maioria delas, elas falam de duas coisas: se elas estão bem ou mal com a família, ou se elas estão prontas para o encontro com Deus. Termino com isto. Certo pastor compartilhou que conversou com um homem de negócios há algum tempo no restaurante, e ele estava se recuperando de uma batalha recente contra uma enfermidade muito complicada, que o fez ficar mais de 100 dias no hospital. Ele quase morreu diversas vezes, mas ele se recuperou por um milagre e conseguiu uma prorrogação dos seus dias. E o homem ficou todo emocionado ao contar para o pastor. Ele disse assim: houve uma coisa muito perturbadora nessa longa enfermidade. E o pastor perguntou: além do fato de você ter morrido várias vezes? Ele disse: sim, foi mais do que isso. Sabe, poucas pessoas foram me visitar. Quero dizer, a bem da verdade, quase ninguém apareceu em 100 dias que eu fiquei no hospital. E quando ele disse isso, dos olhos deles jorraram lágrimas. E o pastor sentiu o estômago embrulhar e perguntou: por que isso? E o homem responde: na minha empresa, deixei milhares de pessoas ricas ao extremo, mas lamentavelmente, poucas dessas pessoas do trabalho foram me ver nos mais de 3 meses que eu fiquei no hospital. Eu dei a minha vida à empresa, mas imagino que para eles eu era apenas o chefe. E o pastor perguntou: e seus familiares, sua família, foi visitá-lo? Eles não foram te ver? E o homem olhou para ele, com os olhos marejados de lágrimas. Bem, para ser franco, eu negligenciei minha família enquanto construía o negócio e deixava ricas todas essas outras pessoas. E assim nem todos os meus familiares me visitaram no hospital. Alguns sim, mas não todos. O que você está fazendo com a sua vida? Gastando ou investindo tempo? Você tem preenchido a sua vida com coisas que de fato trazem satisfação? Quando você tiver o desejo de fazer alguma coisa em busca de satisfação, faça 3 perguntas. Primeira: isso vai trazer satisfação verdadeira? Se não for, não faça. Segunda: isso está alinhado com o propósito de Deus para a minha vida nesse momento? Se não, deixe para depois. Terceiro: isso me ajuda a levar uma vida significativa? Se não, não faça. No final da sua vida, você fará as mesmas 2 perguntas: estou bem com a minha família? Estou bem com Deus?
É hora de pensar. Você está vivendo bem? Como está a sua vida? Que legado você tem deixado para trás quando você for? Lembre-se, herança divide, legado agrega. No seu último dia sobre a terra, quando você olhar pelo retrovisor da sua vida, você vai ver um legado que produz um senso de satisfação para você? Ou verá uma fileira de dias desordenados que se passaram, cheios de coisas que na realidade não têm a menor importância? Foi correr atrás do vento. Salomão termina o livro, lá no capítulo 12, com uma conclusão que vai direto ao ponto. Ele termina com a conclusão que eu quero deixar para você, meu querido, minha querida. Ele disse assim, Eclesiastes 12, verso 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Simplifique a sua vida para você encontrar satisfação. Quais coisas que importam acima de todas as outras da sua vida? Reserve algum tempo para você escrever uma frase clara que represente a vida que o deixaria satisfeito no seu último dia de vida. Quando você chegar no último dia de vida, pense. Se ajudar, use o seguinte início de frase. Pense aí, você pode até anotar no seu celular, no papel aí. Estou satisfeito com a minha vida quando terminei. Busque satisfação em coisas que duram.